da igreja uma paz, amém? Vamos orar. Amém? Vamos orar para Senhora. Senhor Deus, o Senhor já colocou, Senhor, uma palavra, uma semente, Senhor, no coração da tua filha. Senhor, guarde ela, Senhor, guarda a casa dela. Em nome de Jesus. Que a tua filha, Senhor, venha ministrar tudo aquilo que o Senhor já gerou no coração dela, tudo aquilo que o Senhor já alimentou ela, Senhor, nessa tarde. Em nome de Jesus. Que essa noite, Senhor, venha ser um memorial. Que essa noite, Senhor, nós venhamos sair daqui impactados. Que essa noite, Senhor, nós venhamos sair daqui alimentados, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai usar a tua filha. Usa ela, Senhor, como instrumento. Tudo aquilo, Senhor, que vem para atrapalhar, Senhor, o ministério dela. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Que a tua filha, Senhor, venha ser instrumento usável, Jesus. Que essa tua semente, Senhor, venha ser semeada e germinada, Pai. Em nome de Jesus. Que a tua filha, Senhor, venha sair daqui, Senhor, tocada, também, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus, por esse encontro. Que o Senhor tenha liberdade, Jesus, de fazer o que o Senhor quer entre nós. Obrigada, Pai. Aleluia. E salva a todos com o Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. Pastor, é uma graça, né? Ele me avisa que eu vou pregar 10 minutos. De antecedente. 10 não, acho que foi em 10, né? Aí, em 15 minutos, 5 minutos é só o tempo que passa 50% de nervosismo, cara. Eu tenho 15 minutos. Mas vai dar certo. Se tiver para esses 15 minutos, eu já estou no lucro, né? Quem encontrou Ageu, diga glória a Deus. O que vale é a primeira palavra, pastor. 15 minutos. Quem encontrou Ageu, diga glória a Deus. Está escrito assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, e não tira o retorno não, em nome de Jesus, dizendo: acaso é tempo para vós habitar nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Repita comigo assim: é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta. Enquanto a minha casa fica deserta. Enquanto a minha casa fica deserta. Senta dando glória e olha para quem está do teu lado e diz: é tempo de sair da zona de conforto para viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Nós estamos diante de uma palavra. A palavra que nós lemos é um capítulo que antecede a palavra que muito se prega em Ageu, sobre a glória da segunda casa, a glória da última casa, que o Senhor diz que seria maior do que a da primeira. Só que a palavra que nós lemos agora é o que acontece antes desta glória vindoura que o Senhor havia prometido. Porque antes do Senhor falar acerca da glória que viria, o Senhor teve que despertar o povo que estava acomodado nas suas próprias coisas, nos seus próprios negócios, vivendo dentro de uma bolha, onde as suas particularidades eram mais importantes do que os assuntos do reino de Deus. Nós estamos falando de um povo pós-exílio, um povo que tinha saído da escravidão, um povo que tinha saído depois de 70 anos na Babilônia, com
momento esse povo decide se levantar para dar início àquela obra. Quem sabe alguém dentro do povo diz: olha, o Senhor nos deu essa glória de voltar para a nossa casa, e por que não reconstruir, aleluia, o templo em Jerusalém? Alguém se prontifica a levantar o templo. Alguém se prontifica a trazer de volta a essência, a glória de Deus para Jerusalém. Só que alguém vai desanimar aquele povo. Alguém vai dizer que não vai dar certo. Alguém vai dizer que não vale a pena, porque não tinha o ouro que Salomão tinha, não tinha os recursos que Salomão tinha. E por esse motivo alguém desiste, presbítero David, de dar continuidade àquela casa. Alguém decide parar, alguém decide retroceder, alguém decide não tentar novamente. Com isso, a palavra do Senhor vai dizer que aquela construção, ela fica parada por 17 anos. Mas nós não estamos falando de uma construção qualquer. Nós estamos falando da construção do templo. Nós estamos falando da reconstrução da casa de Deus. Irmão, mas a pedra já está construída. A estrutura do templo já está pronta. Mas o templo representa a comunhão com Deus. O lugar onde o povo entrava, presbítero Henrique, e oferecia sacrifícios a Deus. O lugar onde o povo entrava, ó Deus, e oferecia para Deus louvor. Se não tem templo, não tem sacrifício. Se não tem templo, não tem louvor. Se não tem templo, não tem pregação. Nessa noite o Senhor está falando. Não é sobre templo, é estrutura. É sobre templo, eu e você. É sobre a casa que o Senhor quer edificar para este tempo. Porque no Antigo Testamento, para restabelecer comunhão, era necessário tempo de pedra. Mas para este tempo, é necessário homens e mulheres que já se colocaram à disposição para ser orada do Espírito Santo. Porque depois da nova aliança, Jesus disse que eu e você somos a casa, eu e você somos o templo, eu e você somos o espaço aonde Deus quer fazer morada, aonde o Espírito quer fazer morada. Só que a palavra de Deus veio para o sacerdote e veio para o governador. Ou seja, a palavra de Deus veio para a liderança. E o Senhor vai dizer: olha, este povo diz, não é tempo da casa de Deus ser edificada. Não é tempo de levarmos adiante essa construção. Mas aí o Senhor vai dizer: mas eu digo, é tempo de vocês habitarem nas vossas casas forradas, nas vossas casas estruturadas, enquanto a minha casa vai ficar deserta. A minha casa está deserta, mas vocês têm conforto. A minha casa não tem teto, mas a casa de vocês tem teto. A minha casa não tem parede, mas a casa de vocês tem parede. A minha casa está com a estrutura comprometida, mas vocês têm uma casa com estrutura. O Senhor está dizendo: tem alguém dizendo, não é tempo de
da minha zona de conforto, do lugar que eu estou confortável, eu tenho mania de dizer que não é Deus. Só que aquele povo, quando ouve a voz do Senhor, ele se dispõe a trabalhar. Irmã, eu ainda não entendi a glória de Deus. É para quem se dispõe a trabalhar. É para quem ouve a voz do Senhor e tem cuidado para executar a ordem dele. Aquele povo, então, ele se empenha ao trabalho. A obra que estava 17 anos parada, agora eles começam a dar continuidade. Não tem ouro, tem madeira. Não tem o mesmo material que Salomão tinha, mas tinha dentro o coração disposto a fazer o melhor, dentro das suas possibilidades. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Não é você tentar equiparar o que você tem com o que o outro tem para oferecer, mas oferecer o teu melhor dentro da tua realidade. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas vivem uma bolha de comparação, quer fazer o que o outro está fazendo, quer pegar como o outro está pegando, quer roubar como o outro está roubando. Ofereça para o Senhor o teu melhor dentro da tua possibilidade. Oh, aleluia! A casa é simples, a casa é pequena. Oh, aleluia! Não tem nem como fazer comparação entre o tempo que Salomão tinha construído para esta casa. Não tem como. Não tem como. Só que enquanto Deus, só que enquanto Deus fala para o povo o que eles deveriam fazer, primeira coisa é ouvir. A primeira coisa é ouvir. A primeira coisa é ouvir. Só que ouvir com atenção, porque nós percebemos que esse povo, eles acatam a ordem de Deus. Eles ouvem com atenção e eles fazem conforme a ordem de Deus. Só conseguem executar uma determinada missão quem consegue obedecer a voz de comando, prestar atenção no que está sendo pedido. Às vezes nós oferecemos o que Deus não quer receber de nós, porque nós não paramos para ouvir o que Ele quer de mim e de você. Mas eles começam a se empenhar naquilo. E o Senhor, Ele sabe exatamente a necessidade do seu povo. Às vezes a gente olha para alguns momentos da nossa vida e a gente fala assim: eu não sei por que eu estou vivendo isso. No fundo você sabe. Só que quando a gente está no som, Deus vem para esclarecer as coisas. Porque o Senhor, o mesmo Deus que diz: olha, vocês estão acomodados, vocês estão com foco nas suas coisas, naquilo que se diz, naquilo que é do interesse de vocês, enquanto a minha casa está deserta. E existe uma razão pela qual tudo que vocês fazem não prospera. O Senhor vai dizer: olha, vocês recebem o salário de vocês, mas é como se recebessem um sacritéu furado. Quando chega em casa não tem mais nada. Vocês plantam, mas vocês não colhem. Tudo que vocês fazem não prospera. O pouco que vocês conseguem juntar, vem o vento e leva tudo. Sabe o que eu estou dizendo? Vocês têm mesa, mas não tem o que colocar sobre a mesa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês têm trabalho, mas não podem desfrutar do fruto do seu trabalho, porque não há prosperidade. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Tem gente que olha para a sua vida, tem um minuto para terminar isso aqui, mas eu vou terminar, já vou entregar. Tem gente que olha para a sua vida e diz assim: rapaz, eu trabalho a semana inteira, o mês inteiro, nada prospera, nada dá certo. Sabe o que Deus está dizendo? É porque a minha casa está deserta. Você precisa
você tirou os 15 minutos que te deram para falar de dízimo também. Porque as nossas contas pessoais são pagas com dinheiro. E as da igreja também. Ai, não, mas não é um momento oportuno, não é? Crente não é para pedir emprestado, crente é para emprestar. Crente empresta sem juros, viu? Não existe crente agiota, não. Nós vivemos em um tempo. Uma das coisas que mais mexe a fé psicológica do homem é o financeiro. Então é tempo de falar sobre finanças no altar, sim. E aqui, quando eu olho para este povo, eu estou vendo um povo acomodado, um povo paralisado, um povo que não tinha perspectiva de crescimento. Quem disse que o Senhor deseja que você permaneça nessa mesma casa para sempre? Quem disse que o Senhor quer que você fique no mesmo cargo anos e anos? Quem disse que Deus quer que você ocupe esse mesmo cargo na empresa sem mudança, sem evolução? Não. Ai, a nossa prioridade é a salvação, mas nós ainda estamos na terra. Não é assim? Quem está na terra paga conta. E que coisa feia! A igreja desse século tem inveja do ímpio porque ele prospera e a igreja não prospera. Você acha que não tem crente que tem inveja de ímpio? Tem. Ah, mas eu vou na igreja todo dia e o fulano que tal não serve a Deus e ele veste o melhor, ele come o melhor, vive na melhor casa e tem o melhor carro. E por que que eu não tenho? Deus está dizendo, é porque tudo que você conquista, você retrai para si. Você ainda não entendeu que dividir com o reino não é perder, é prosperar. Quem divide com o reino não perde, multiplica. Nesses minutos de comida, de santa ceia, nesses minutos que me resta para falar, o Espírito Santo me impulsiona a dizer: sai do acomodismo, para de se para de se conformar com o pouco que você tem. Quando você quer abrir as janelas do céu e derramar a bênção, Senhor, tira da sua vida, mas Deus está dizendo: agora na segunda casa é para quem ouve, agora na segunda casa é para quem obedece, agora na segunda casa é para quem se dispõe a trabalhar. Não tem glória na segunda casa para acomodado, para preguiçoso, para louco, não tem. O Senhor fala da glória na segunda casa quando já está construída. Fala o que significa. Não espere Deus te entregar algo sem que você tenha estrutura para suportar. Sem ouvir, sem obedecer, sem trabalhar, sem construir, não tem mudança. Sem ouvir, sem obedecer, sem se dispor a trabalhar, não tem transformação, não tem prosperidade.